Como que ela vai chegar até o paciente que de fato necessita e que foi identificado e que vai se beneficiar daquilo. Ótimo, né, ver que isso está mudando e realmente essa visão dentro da indústria. Você talvez não vai conseguir atingir o seu objetivo que você quer, mas isso não é a qualquer custo. Eu preciso entender qual é a sua necessidade. O que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar até o amanhã. Hum. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Farmacênção, um podcast feito pela Imerso para você, profissional da indústria farmacêutica. Eu sou Maria Antônia Anacleto, do time de comunicação e marketing da Imerso. Tradicionalmente, vocês estão acostumados a me ver aqui ao lado do Dr. Rodrigo, mas infelizmente hoje teve que correr um compromisso aqui da nossa empresa, mas, como vocês já sabem, sempre estou muito bem acompanhada dos convidados e convidadas que a gente recebe aqui no podcast. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu queria te relembrar, checa se você está inscrito no nosso canal. A gente solta episódios aqui no YouTube a cada 15 dias, então ativa o sininho para receber sempre um episódio novo quando chega aí no seu celular. Bom, hoje eu estou muito feliz de receber um convidado que vai falar de um assunto que a gente tradicionalmente não abordamos muito aqui no podcast. A gente vai falar sobre acesso, o desafio e a importância disso para a indústria farmacêutica. E hoje aqui comigo eu tenho o Kleber Silva, que é gerente estratégico de contas de uma grande indústria, tem uma trajetória muito grande na indústria farmacêutica. E acho que hoje nosso papo tenho muitas perguntas para te fazer, mas queria começar te agradecendo por estar aqui com a gente, Kleber. Olá, Maria, olá a todos. Muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado de estar aqui, né, e poder compartilhar um pouco da minha trajetória hoje dentro da indústria. Já são 24 anos atuando na indústria farmacêutica Bastante coisa. e bastante coisa. Já passei por algumas posições e hoje ocupo essa posição de gerente de contas estratégico. E para mim está sendo um grande aprendizado contínuo, diário, né, de entender um pouquinho todo esse cenário complexo onde a gente está inserido e como que de fato a gente pode transformar a vida do paciente, né, fornecendo acesso, contribuindo com o sistema. É um pouco da proposta do que a gente tem feito hoje no dia a dia do nosso trabalho. Obrigado Legal. mais uma vez Não, eu pelo que convite. agradeço. Acho que, a gente estava até comentando um pouco antes de começar aqui a gravar, né, que você comentou um pouco da sua trajetória, que você está recentemente na área de acesso, mas tem um background muito grande pensando na atuação do campo, né. Mas já nesses anos recentes que você chegou no acesso, já queria começar te perguntando o que que você sentiu, seja no seu contato antes, né, como parte do time de campo, mas também agora mais imerso mesmo no time de acesso. O que mudou na relação entre a indústria, entre os hospitais e outros, né, agentes que fazem parte aí um pouco dessa relação que o acesso acaba ministrando? É uma boa pergunta, né, eu acho que essa relação ela tá cada vez mais profissional, né, é uma relação que ela tá cada vez mais de parceria, né, então eu acho que o acesso ele, por muito tempo ele foi visto como uma área de suporte apenas, né, e hoje a gente percebe que não, é uma área estratégica dentro das indústrias farmacêuticas, né, e os clientes, os hospitais e sobretudo as operadoras, também têm visto dessa forma, né, enxergado a área de acesso como uma área que possa contribuir e construir projetos e parcerias que sejam sustentáveis, né. Então é uma relação que cada vez mais ela se torna relevante para o negócio, porque não adianta a indústria desenvolver uma tecnologia, né, focar na inovação, na pesquisa, sem se preocupar com o acesso, de como que aquela tecnologia, aquela inovação, ela vai ser absorvida dentro do sistema, Exato. né? Como que ela vai chegar até o paciente que de fato necessita e que foi identificado e que vai se beneficiar daquilo. Então acho que hoje como essa relação está sendo construída e fortalecida ao longo dos anos, na minha visão. Não, é um ponto que até para acho que para o público que acompanha a gente, que talvez não seja, não seja parte, né, do dia a dia da indústria, deve pensar: "Nossa, mas isso é um ponto primordial, que é como que realmente o meu produto vai chegar para o meu cliente final", né. Mas é interessante você trazer que tem esse histórico de não ter sido tantas vezes, né, comumente no passado, visto como uma área estratégica e mais de suporte. Então é interessante e ótimo, né, ver que isso está mudando e realmente essa visão dentro da indústria, esse mindset, né, dentro da indústria esteja transicionando para realmente ver como um pilar, assim como marketing, área médica, né, o medical affairs, área de qualidade. Então acho que é bom saber desse seu relato pra gente. Mas acho que agora pensando até nesse ponto que eu já comentei em relação
com a dinâmica com as outras áreas, o que você vê que hoje também mudou dessa relação, então os desafios também, né, que eu acho que imagino que são bastante, pensando, né, como que a mensagem chega lá para o time de acesso desenvolver vindo do marketing, né, aquele gerente de produto que às vezes, precisa ser melhorado pensando nesse dia a dia. O que que você vê de hoje que já está mudando, mas também que ainda tem um pouco de desafio aí? Legal. O que a gente percebe é que, assim, o acesso sozinho ele não faz nada, né, ele precisa de todo um suporte e toda uma estrutura por trás para que a gente possa levar de fato uma mensagem que entregue valor, né. O que a gente percebe é que hoje só o dado clínico ele não é suficiente, né, ele é importante, ele é relevante no processo, os estudos estão aí, né, os papers para mostrar isso, mas sozinho ele não vai gerar o acesso necessário para que o paciente se beneficie lá na ponta. Então o que eu percebo hoje, e a gente vê um movimento muito forte dentro das indústrias, é que você precisa estruturar melhor essas áreas de acesso, você tem que ter áreas de suporte. Então hoje, você falou do marketing, normalmente as empresas têm uma área de estratégia de valor, que constrói todo essa narrativa, todo a mensagem que precisa ser levada para esses gestores que estão lá na ponta, no sentido de, além do desfecho clínico, o que mais eu posso agregar para que aquele gestor, aquele stakeholder enxergue valor naquela mensagem que eu estou levando para ele, né. Então, hoje o profissional de acesso, a área de acesso, ela depende de várias outras áreas, né. Então, como eu falei, a estratégia de valor, jurídico, compliance, comercial, então tem várias áreas que no final do dia se reúnem, discutem e prepara todo um material, né, que a gente chama de normalmente de proposição de valor, uma proposta de valor, para que o profissional de acesso possa de fato levar aquela mensagem de forma correta, assertiva e que não seja uma mensagem vaga, solta. Acho que esse é o grande ponto, entendeu? E acho que você comentou um ponto também que até tinha notado para te questionar, que você falou que não hoje ainda não basta só realmente o valor clínico, né, tem que ter, outros atributos relacionados a essa oferta. E o que você acha que pensando na relação, nas suas experiências de relação com esses agentes que fazem parte desses momentos, quais são as diferenças de discurso, de abordagem que você vê que faz diferença quando você vai, né, construir esse relacionamento, pensando até na sua posição, que acho que o relacionamento é muito importante, né. É bem bacana porque isso me remete à minha transição para a área de acesso, quando eu saí do time de demanda, né, como gestor ali do time de demanda e vim para acesso. De tal modo que quando você está na demanda, você tem ali um objetivo de você levar uma informação mais técnica, né, convencer o médico de que aquele seu medicamento pode atender a necessidade do paciente dele, através da evidência clínica, dos estudos, dos desfechos, da sobrevida, enfim, dependendo do que foi determinado no estudo clínico, o que foi desenhado. Quando a gente pensa no acesso propriamente dito e nessa relação, ela sobrepõe isso, né. Óbvio, o gestor ele tem uma preocupação com o desfecho clínico, né, com a evidência. Mas se você não tiver por trás uma base de falar de impacto econômico, de sustentabilidade, de entender qual é a necessidade real daquele gestor, em que cenário que ele está inserido, aquela conta, aquela operadora ou prestador que seja, você talvez não vai conseguir atingir o seu objetivo que você quer, né. Então fato é de que hoje você precisa acrescentar valor dentro daquela mensagem que você leva. E esse valor muitas vezes ele tem como base, outras informações e outros dados que são relevantes. Então, mais uma vez, quando a gente pensa numa inovação tecnológica, você vai ter que muitas vezes até antes de lançar esse medicamento ou essa tecnologia no mercado, você tem que pensar de como que ela vai ser, vista e como que ela vai ser absorvida, de como que ela vai ser recebida, quem vai financiar isso, né, e etcétera. Então eu acho que há uma preocupação muito grande nesse sentido por parte das indústrias, e a gente tem que adaptar essa mensagem. Então, quando eu levava a mensagem, quando eu era um consultor ou um gerente de campo focado na demanda, hoje a minha entrega, muitas vezes eu até interajo com o mesmo profissional, mas quando ele senta numa cadeira de gestão, ele já não pensa mais da forma como ele pensa como médico assistencialista. Por quê? Porque ali ele está vestindo o crachá corporativo. E ele tem que ter uma outra visão, evidentemente, faz parte do negócio. E eu preciso entender essa mudança do mindset desse gestor e adaptar minha mensagem para atender aquela necessidade que ele tem ou identificar uma oportunidade para que eu possa atender.
né. Acho que esse é um ponto, na minha visão, extremamente importante e crucial. Sim, com certeza. Cai num ponto que a gente já ouviu aqui várias vezes em outros episódios de outros profissionais de outras áreas, mas que acaba, acho que, sendo muito, unânime para todo mundo, acho que trabalha na indústria. Acho que você tem que saber com quem você está falando, seja, né, Sim. como gerente de produto, qual que é o seu o seu alvo, né, o seu target, mas também como acesso, gerente de acesso, né, enfim, como a sua posição mais estratégica dessa parte de relacionamento. Qual que é o perfil, né, acho que tem estando nesse relacionamento algumas, situações um pouco mais subjetivas, que tem, né, esse feeling que acho que é só muito do humano mesmo de conseguir, contornar, né, nesses meios e gerar no final um relacionamento de longo prazo e que tenha, né, um residual importante para a marca, né, e para a estratégia mesmo do. É, você precisa construir uma relação de confiança, né. Então, eu costumo usar um disclaimer nas minhas abordagens, muitas vezes quando é um gestor novo que eu estou conhecendo, de falar: "Olha, eu estou aqui representando uma indústria, né, estou aqui representando uma empresa que tem sim como fim, como core, vender o medicamento ou vários medicamentos, mas isso não é a qualquer custo. Eu preciso entender qual é a sua necessidade, né? Como que eu posso te ajudar? Como que eu posso me tornar um parceiro? Eu acho que essa é uma relação que você constrói e estabelece uma transparência, uma confiança, e isso gera, obviamente, uma empatia maior, né? E você pode, a partir daí, construir algo que realmente seja visto como relevante, como gere impacto para ele como operadora, como gestor ou como prestador de serviço. Eu acho que esse talvez é um grande desafio que a gente tem hoje na área de acesso, né, de como você constrói essa relação, e deixar de ser uma relação única e exclusivamente transacional, Uhum. momentânea, para uma relação contínua, Sim. né, acho que esse é um ponto importante. E hoje também um ponto que também a gente estava até conversando antes, que hoje você está focado em oncologia e hematologia, e imagino que Correto. claro, cada especialidade, cada área terapêutica tem o seu desafio, a sua particularidade, mas eu acho que onco e hemato acabam tendo algumas complexidades maiores, e pensando em acesso, qual que seria que você pudesse, né, trazer algumas pra gente aqui pensando no seu dia a dia que você tem? Olha, uma boa pergunta. São doenças complexas, que geram um impacto muito grande na carteira da operadora, né, que tem obviamente toda uma preocupação e chama muito a atenção, né. Uhum. Quando você fala alguém da família, amigo Sim. próximo, Tem tem uma um carga câncer, emocional uma carga é. emocional muito grande. Isso não é diferente quando a gente, entende a visão de um gestor, de uma operadora ou da indústria, né. O grande ponto é como que eu transformo isso de fato, gerando acesso, levando informação, para que, a gente possa contribuir na jornada do paciente. Porque talvez o grande ponto, respondendo a sua pergunta, é tentar melhorar a jornada daquele paciente. Porque, via de regra, óbvio, né, em algumas situações, felizmente, a gente hoje já consegue promover a cura de alguns tipos de tumores e etcétera, mas alguns, infelizmente, ainda a medicina não chegou nesse nível de avanço, né. Então você fala de controle de doença, de Uhum. estender a sobrevida do paciente, mas de alguma forma você está impactando a jornada daquele paciente. Então, para mim, o grande desafio é isso, é como que eu me coloco como parceiro através da indústria, né, para aquele gestor, para aquela operadora, para aquele cliente, a ponto de gerar um impacto e melhorar a jornada daquele paciente, mas tendo por trás uma preocupação muito genuína em relação à sustentabilidade do sistema, porque a gente sabe que hoje o sistema ele está muito pressionado, né? Se a gente olha de uns 5, 6 anos para cá, sobretudo pós-pandemia, né, aquele período que nós tivemos tão difícil, e os dados mostram isso, a gente vê isso, né, frequentemente na mídia, as operadoras ainda estão sofrendo muito e pagando essa conta. Então, eu acho que é super importante e faz parte do processo a gente se colocar na posição do gestor, entender a necessidade e até onde ele pode ir e como que a gente de fato pode contribuir com aquilo. Uhum. Acho que é legal você trazer esse ponto até um pouco da carga emocional, que eu acho que é isso que também, tem esse tato, né, esse cuidado de pensar nessas particularidades da especialidade, da doença que você está se relacionando, que realmente acho que são alguns pontos sensíveis que você já chegar, né, para o gestor mostrando esse know-how, né, esse carinho com esse ponto, acho que já muda um pouco a percepção e a recepção dele, né, com a sua Sim. abordagem, né, acho que é importante. E Kleber, pensando um pouco também nesse que você comentou, né, das suas formas de abordagem, como que você vê hoje que a tecnologia pode,
facilitar e ajudar os profissionais de acesso, seja de tecnologia, né, que já está disponível, mas as que estão em desenvolvimento, pensando, né, que aí hoje todo mundo fala muito de IA, e acho que como que hoje os profissionais podem se beneficiar do que já existe, né, de processo, mas também daquilo que está sendo, desenvolvido aí. Eu acho que ela veio para ficar, né, a IA e a tecnologia ela veio para ficar e para nos ajudar. Eu sou um otimista e acredito muito que a gente não vai ser substituído pela IA desde que a gente saiba aplicá-la e usá-la de forma correta. Eu acho que esse Uma é o grande ponto, é ferramenta, uma né. ferramenta, exatamente. E para o profissional hoje de acesso, eu acho que ela contribui demais, porque o profissional de acesso hoje ele tem que, ter várias capabilities, né, várias soft skills. E uma delas é um poder analítico, é uma capacidade analítica importante, de você entender o cenário, de você analisar dados. Hoje as indústrias, as empresas dispõem de uma série de informações, mas se você não transformar aqueles dados em algo concreto, relevante, não serve para Sim, nada, são não só vai ter uma números utilidade. isolados, né. Exatamente. E talvez na minha visão a IA ela vem e um dos objetivos que eu tenho usado aplicado no meu dia a dia é exatamente isso, como que eu posso usá-la a meu favor, a ponto de acelerar e aperfeiçoar esse poder de análise, né, daquelas informações, e também, sobretudo, entender como que ela está sendo aplicada pelo meu cliente, né. E como que eu posso, através da IA, oferecer soluções também para essas operadoras, né. Então, muitas vezes a gente pode identificar uma oportunidade onde a gente também pode construir ou co-criar junto com o cliente, através do uso da inteligência artificial. Então, eu acho, como eu disse no início, né, é um caminho sem volta, que a gente tem que saber utilizá-la, sabendo que a capacidade humana ainda continua sendo fundamental, né, a gente não vai ser substituído, vai precisar do humano ali dando o comando, o Uhum, prompt sim. e interpretando esses dados, mas que ela pode acelerar e muito. Então, quando a gente fala, por exemplo, da inovação, muito hoje se fala e a gente ouve, né, que a IA ela provavelmente vai impactar muito no processo de aperfeiçoamento das pesquisas clínicas, né, dos estudos clínicos. Ainda não sei te dizer exatamente como, Uhum, mas isso é um fato, ele vai sim. acontecer. Mais uma vez, né, só que esse é um sistema que você acelera a inovação, você traz essa inovação mais rápida para o mercado, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação muito grande de como que o mercado vai acompanhar todo esse processo. Porque essa inovação ela chega e ela vai ter um custo, né. Como que isso vai ser absorvido e como que isso vai ser recebido e financiado dentro desse mercado? Acho que esse é um ponto importante que a gente também tem que considerar. Então, na minha visão, tem os prós, mas vai ter os desafios também de como que a gente vai saber lidar com isso no dia a dia. Acho que tá todo mundo aprendendo enquanto tá se desenvolvendo, né, acho que diferente de Perfeito. outras tecnologias do passado, como, né, o advento da internet, né, acho que foi Exato. uma velocidade que bem menor e bem mais gradativa, né, a adoção. Aí a gente tá aprendendo com ela crescendo, né, concomitantemente, né, então acho que esse é o desafio não só profissional, mas também para o nosso cliente, né, para todos os stakeholders envolvidos. E Kleber, acho que um ponto que me veio de curiosidade mesmo, eu mesma como profissional de marketing, eu acabo sendo bastante próxima do time comercial, que, né, eles que estão realmente perto lá do nosso cliente final, que Uhum. te traz bastante insight, bastante insumo importante para a gente desenvolver a comunicação, né, toda a estratégia realmente da nossa relação da marca com o nosso cliente. E no seu caso, acho que você também com certeza deve receber bastante insumo, bastante insight interessante, e tem essa troca entre o time de acesso, o marketing, o time de produto, o time médico mesmo, de trocar de figurinha mesmo, que você recebe de insumo que eles possam utilizar na estratégia, incorporar mesmo durante o ano, né, o desenvolvimento mesmo. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E vou te dizer que eu acho que essa troca ela é extremamente relevante e fundamental. Eu costumo brincar que, na verdade, muitas vezes a gente é o ouvido do marketing, né. Com E a gente certeza. está ali na ponta, interagindo no dia a dia com os clientes, ouvindo as dores, as necessidades, os insights, como você bem falou. E a gente tem que ter essa sensibilidade, na minha opinião, de captar, né, esses insights e trazer para dentro da companhia. É aquela velha máxima, né, o que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar até o amanhã, o Uhum. resultado que a gente espera amanhã.
Então, assim, muitas vezes o que está sendo feito, o que foi feito até ontem pelo marketing, pela área médica, uma mensagem, um material, talvez ele já não seja mais suficiente amanhã. E quem vai trazer esse termômetro e sinalizar, né, ter essa sensibilidade, para mim é esse profissional que está ali no dia a dia, né, entendendo se aquilo de fato está gerando algum valor para o cliente, está atendendo uma necessidade dele ou não. Então, eu particularmente dentro da minha rotina, eu fico muito atento e tento ter uma visão estratégica de captar esses insights, Uhum. né, trazer para dentro da Alguma companhia mudança de e fazer comportamento, essa né, uma provocação. tendência. Eu acho que esse é o ponto, né. Então, hoje se fala muito, vou dar um exemplo aqui, dentro da área do acesso, a gente se fala muito de modelos inovadores, de financiamento e de pagamento, né, mas a gente vê que na prática isso ainda é muito incipiente, né. Fala muito de VBHC, mas a gente ainda vê poucos cases sendo Uhum. aplicados na prática, pela complexidade que é, né. Mas eu não posso, por conta disso, deixar de trazer essas necessidades que muitas vezes o próprio cliente, levanta, e fazer essa provocação interna de que a gente pode, né, baseado nisso, como que a gente pode melhorar? Será que aqui tem alguma, de fato, alguma oportunidade que a gente pode explorar de uma forma mais eficiente? Eu acho que esse é o ponto. Então essa relação e essa troca, com todas essas áreas que você mencionou, médico, marketing, compliance, comercial, ela é importantíssima, né. Como eu disse, não trabalhamos sozinhos, né, a gente depende inclusive dessas áreas, É, e mas no eles também final, dependem da gente, é uma troca. o objetivo sempre é o mesmo, que é, né, ter o foco lá no paciente, no centro e melhorar essa jornada, como você comentou, né. Isso Exatamente. que faz diferença. E Kleber, aqui também no podcast a gente gosta bastante de trazer um ponto em todos os episódios. Acho que, muito da nossa audiência que são pessoas, óbvio, que já tem, né, um background grande, mas também tem bastante gente que assiste aqui o nosso podcast, a gente sabe, que está começando a carreira, que está se desenvolvendo, está entrando nesse mundo da indústria. Então a gente sempre gosta de abordar em todo episódio, falar um pouco de carreira mesmo, né, de algumas dicas que realmente cada profissional em sua área pode compartilhar. E você já comentou sobre algumas soft skills que fazem diferença para o profissional de acesso, mas quais outras habilidades e competências que você acha que vão fazer diferença para esse profissional do futuro que realmente aí tende a crescer, a se desenvolver dentro da área de acesso? Uma boa pergunta. Eu acho que é algo que inclusive me motivou, né, quando eu vim para a empresa que eu atuo hoje, eu fiquei ainda mais próximo da área de acesso, começando a enxergar um pouco esse trabalho do colega, isso começou a me despertar esse interesse, né. Então, o primeiro é ser curioso, né, eu acho que esse é o primeiro ponto, é entender melhor o que o seu colega faz, como que é o dia a dia dele, e achar, assim, importante. E a partir do momento que você enxergou ali como uma oportunidade de uma ascensão na sua carreira, de uma mudança, existem obviamente algumas competências que para mim, para esse profissional são fundamentais, né, então você tem que falar, a gente fala de uma comunicação clara, objetiva, a transparência, uma visão estratégica, que é super importante, capacidade analítica, como a gente já falou, né, você ter uma visão 360, então você saber que você não vai trabalhar sozinho, que você vai depender de outras áreas, então essa relação, construir essa relação de trabalho e de sinergia entre seus pares é fundamental, né, então você tem que ter um espírito colaborativo, né, então eu acho que são algumas competências que são fundamentais para esse profissional, pelo menos para você iniciar dentro dessa função. E obviamente com o tempo você vai adquirindo outras, a capacidade técnica, né, você entender de cenário econômico, então hoje se fala muito de sustentabilidade do sistema de saúde privado, né, a sinistralidade está muito alta, mas o que quer dizer isso? O que que isso impacta no Uhum. meu discurso junto ao gestor? Então eu preciso ter uma visão ampla desse negócio, de como que ele funciona, parte regulatória. Eu preciso, óbvio, eu não vou ser um especialista na área regulatória, mas eu preciso ter uma noção básica para entender, os gaps que tem nesse sistema, as travas que porventura tem nesse sistema, que está impedindo muitas vezes daquela operadora ou daquele serviço incorporar uma determinada tecnologia, né, fazer essa leitura do cenário. Eu acho que são alguns aspectos para mim, tem sido um grande aprendizado, e que tem me ajudado a evoluir constantemente dentro dessa função. E você agora
pensando não tanto focado na área de acesso, mas na sua trajetória aí de mais de 20 anos dentro da indústria, que você já passou por diferentes posições, diferentes desafios, né, e obstáculos aí no seu caminho. Quais os principais ensinamentos e acho que lições que você aprendeu com o profissional da indústria farmacêutica? A gente já recebeu algumas várias dicas aqui de outros convidados de, né, como você já disse, ser curioso, realmente, né, ter essa proatividade, dependendo da situação, mas acho que quem trabalha na indústria sabe que tem é um universo bem particular, né, que tem uns óbvio, cada área tem o seu desafio, tem o tamanho do desafio à frente, mas pensando na sua atuação no time de campo também, que você teve bastante presente, o que que você levou de ensinamento que fez diferença para você desenvolver, né, chegar a ser um líder de pessoas e também agora na posição que você está, que é bem estratégica mesmo, o que que você acha que fez diferença até de ensinamentos de outros líderes que você teve, de outras pessoas que acabaram te desenvolvendo? É, o que eu vou dizer pode até ser um clichê, mas para mim é uma realidade, né. Primeiro é a resiliência, né. É um mercado, muito competitivo, é um mercado difícil, complexo, né. Eu, por exemplo, não sou formado na área de saúde, isso traz uma complexidade Sim. maior do ponto de vista de que você precisa se dedicar mais, né, para estudar, para entender melhor, né, porque eu não vou ter a profundidade que um biomédico tem, um farmacêutico, ou Uhum. alguém que se formou na área de saúde. Então, isso já exige algo a Mas é mais. possível, é É possível. possível, mas obviamente você tem que se dedicar mais, Sim. né. Então acho que a dedicação ela é fundamental. Assim como a gente fala que médico quando, né, a gente ouve muito o profissional é a pessoa que se dedica e se torna um médico, ele nunca mais deixa de estudar. Para mim, um profissional que atua hoje na indústria farmacêutica se assemelha a isso. Você nunca mais vai poder deixar de estudar, você vai estar sempre tendo que se aprimorar, se aperfeiçoar, buscar novos conhecimentos para você poder se reinventar todos os dias, Sim. né. Então para mim isso é fundamental. E isso independente da posição que você esteja, não estou me referindo somente à posição de acesso, como você bem falou, né. Trabalhei por muitos anos na demanda e que tem essa mesma visão, né. Então, você precisa inovar, pensar às vezes fora da caixa, né, tentar trazer algo novo, mas sempre tendo em mente que tudo que você faz é pensando no paciente lá na ponta, que a gente nunca vai saber e nunca vai conhecer. É interessante isso, né, Sim, porque nós profissionais da indústria, a gente trabalha o nosso cliente final é o médico, né, diferente de outras sim. áreas que você vende diretamente ao consumidor final e você sabe quem está ali comprando, né, e qual a necessidade, a gente não. Então saber que tudo isso que você faz tem um motivo, tem uma razão, né, e que tudo isso é para beneficiar o paciente lá na frente que você nunca vai saber exatamente quem é. Sim. Esses dias eu tive uma experiência muito interessante, em um determinado evento que levaram uma paciente para fazer um depoimento. E é muito emocionante você saber que de alguma forma todo o trabalho que você faz, independente mais uma vez eu digo, da posição que você está ocupando naquele momento, está impactando aquela paciente lá na ponta. E aí ela trouxe toda a trajetória dela com a doença, com o diagnóstico, como que isso afetou a vida dela, da família e tal, 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 a dificuldade do acesso ao medicamento, depois quando ela começou a se tratar, você fala: "Poxa vida, de alguma forma talvez eu tenha impactado ou ela ou alguma pessoa muito semelhante a ela". Isso é o que me motiva, e eu acho que isso tem que ser o motivador para que a gente acorde todos os dias, saia da cama, buscando algo novo, né, Sim. fazer a diferença na vida de alguém. Então para mim é um pouco dos aprendizados que eu tenho, né, que você tem que ter essa motivação, você tem que ter essa clareza do que você quer. Não é um ramo fácil, né, mas é um ramo que, se você for uma pessoa focada, determinada, pode te proporcionar um crescimento profissional extremamente relevante e importante. É, acho que é esse fit realmente do perfil, né, que, hã, todos acho que não teve um convidado aqui com a gente que não trouxe, diferente maneiras, mas isso que você comentou de sempre estar aberto a estudar, a se desenvolver, que não tem como, né, a indústria farmacêutica, parar, pensando, Sim. né, nos desafios e sempre com foco em melhorar a jornada, né, a vida do paciente, então o desenvolvimento mesmo é contínuo, mas acho que é interessante também esse ponto que você falou que a indústria acaba sempre se relacionando muito com o médico, né, que é quem vai estar lá, a relação
com o paciente, ter uma venda que acaba, né, passando, né, Sim, sobre essa relação, mas acho que muitas vezes até para os profissionais que estão começando, acho que ter essa mentalidade desde o início é importante, não pensar como que eu acabo sendo muito mais engajador e, né, impactando o médico, mas no final o médico também, a relação dele, a premissa, né, de estar convencido e próximo daquela indústria é pensando no paciente, então sem é dúvida. sempre o foco final, é importante, ser esse. Acho que os ensinamentos que você trouxe são bem valiosos para quem acompanha a gente, porque acho não, tenho certeza que faz diferença para quem está se desenvolvendo, óbvio, acho que independente do estágio, nunca perder essa premissa em mente é Sim, importante independente da área que você atua, né. exatamente, exatamente. Você tem que ter em mente de que, o seu trabalho ele gera impacto na vida de alguém, né, então, voltando para a área de acesso, saber que quando eu estou ali trabalhando, me entregando uma proposta de valor, né, tentando, trazer, uma incorporação de uma determinada tecnologia dentro de um cliente, eu estou pensando o quanto aquilo vai impactar a vida de alguém, né. Mas considerando todos esses aspectos que a gente citou anteriormente, em relação à sustentabilidade, impacto econômico, desfecho, né, de quem de fato vai financiar aquele acesso, de como que o paciente vai ter de forma a acesso se àquela tecnologia. Então tudo isso você tem que levar em consideração, entendeu. Sim. Bom, claro, o pessoal está trazendo aqui para mim que nosso episódio já chegou no limite, passou super rápido, né, o tempo, mas queria te pedir para finalizar, se tem uma mensagem final que você queira deixar por aqui para o nosso público, para, né, amarrar o que você disse, fique à vontade. Ah, eu só queria agradecer mais uma vez pelo convite, para mim tá sendo uma experiência nova, Legal. muito satisfatória de poder compartilhar um pouquinho, né, dessa vivência que eu tô tendo hoje, há um pouco mais de 3 anos na área de acesso. É uma área extremamente promissora. Se hoje a indústria hoje que não tem uma área de acesso estratégico, de fato, a chance dela obter sucesso, principalmente quando a gente fala de tecnologias avançadas, de inovação, é é muito mais complexo, muito mais desafiador, né. Então o meu recado é: insista, busque o seu sonho, busque aquilo que você tem como objetivo, corra atrás, se prepare, né, busca capacitação, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, né, e saiba ler os cenários, saiba entender o que move as pessoas a criar relações genuinamente transparentes, relações éticas. Eu acho que são dicas que eu sempre deixo, porque, além de tudo, é a imagem que você deixa ali para o seu cliente, né. Hoje o que eu percebo, é que tem um desafio muito grande de a gente também acessar esses profissionais. E a construção dessa relação, ela é muito importante, porque além do Kleber que está ali muitas vezes buscando uma agenda, uma pauta, você tem N outros colegas com propostas semelhantes, Uhum. melhores ou não. E o que que vai fazer ele escolher atender o Kleber e não uma outro profissional que está ali de uma outra empresa? Muitas vezes é a relação de confiança, é a relação genuína e transparente que você constrói de É um parceria. precedente que ele já tem, né. Exatamente. Então você ter isso em mente, que essa função ela vai muito além de uma entrega e de uma negociação, de uma relação transacional. Essa é o recado que eu deixo, é uma relação de fato contínua e que tem que ser valorizada e construída aos poucos. Perfeito. Muito obrigada, Kleber. Obrigado a E vocês. pessoal, lembrando que se você gostou desse conteúdo, deixa um like, deixa o gostei aí. Também sugira novos temas, novos convidados que você quer ver aqui no Farmácia em Ação. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio.